arrasada. Lembra que eu te falei que eu estava conversando com o Marcos? Pois é, amiga, ele me pediu em namoro. Mas eu não podia falar assim, sem saber se Deus estava confirmando, se era mesmo ele que era a pessoa certa para mim. Aí, amiga, ontem eu orei, cheia de fé, com muito temor, pedindo a Deus que se fosse da vontade dele, que hoje amanhecesse chovendo, amiga, que chovesse muito. Amiga, tá um sol rachando lá fora. Ai, poxa vida, ele é um cara tão gente boa, achei que dessa vez era, amiga. Ai, Deus não confirmou. Ah, tô arrasada. Gente, essa talvez seja a pergunta que as pessoas que estão querendo começar a namorar, ou que estão namorando, mais se fazem. Será que esse namoro é da vontade de Deus? Será que esse relacionamento tem a direção de Deus? E muitas pessoas chegam para conversar com a gente, para fazer essa pergunta. Eu tenho recebido muitos e-mails e muitas perguntas pela página no Face de pessoas com dúvidas se aquele relacionamento está debaixo da direção de Deus mesmo ou não. E eu tenho ouvido algumas histórias muito engraçadas de pessoas que fazem orações do tipo: Deus, se amanhã amanhecer chovendo é porque é para mim namorar o João. Ou se amanhã o João me ligar 3 horas da tarde é porque esse namoro não é de Deus. E as pessoas fazendo esse tipo de orações e desesperadas às vezes, porque elas pensavam que esse namoro tinha tudo para dar certo, mas elas fizeram uma prova com Deus de chover, de alguém ligar ou de elas encontrarem não sei quem, e nada disso aconteceu e elas terminaram o namoro porque entenderam que Deus não respondeu. E eu comecei a pensar sobre esse assunto. Eu acho que vale demais a pena a gente refletir sobre isso. Como descobrir se um relacionamento é da vontade de Deus? Primeiro eu vou te falar sobre o que eu acho dessas orações aí, sobre o que eu acho desse tipo de prova que as pessoas fazem com Deus. Eu particularmente acredito que muito mais do que orar pedindo a Deus para fazer chover, pedindo a Deus para fazer acontecer alguma coisa, para confirmar ou desconfirmar esse namoro, eu acho que você tem que olhar o conjunto das coisas. Talvez a resposta que você está procurando não está na chuva que vai cair lá fora ou na pessoa que vai te ligar na tal hora que você marcou com Deus. Talvez a resposta que você procure já esteja diante dos seus olhos, tá bom? Então, ao invés de orar fazendo provas, talvez seja algum momento de pedir a Deus para abrir os seus olhos, para você enxergar o conjunto das coisas. Eu tenho recebido muitas perguntas depois que eu coloquei um vídeo falando sobre como eu conheci o Ludson e como foi a nossa história antes da gente se casar. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui em cima para você ver. E depois que eu gravei esse vídeo, eu recebi muitas perguntas, muitos e-mails de pessoas perguntando: Késia, como que você teve certeza que o Ludson era a pessoa de Deus para a sua vida? Eu penso que talvez a pessoa quisesse assim uma fórmula mágica, uma fórmula pronta. Olha, eu orei, falei com Deus: Senhor, se durante 7 dias ele me ligar todos os dias às 3 horas da tarde é porque é do Senhor. E não é isso. Para descobrir se foi de Deus, eu olhei o conjunto das coisas. É importante você olhar se essa pessoa é temente a Deus, se ela é um bom filho, se ela é uma pessoa que tem a índole, se ela tem caráter, se ela trabalha, se ela trata bem as pessoas à volta dela. Tudo isso é resposta para você saber se essa pessoa é uma pessoa de Deus para a sua vida, tá bom? Eu particularmente não acredito que exista uma pessoa no mundo separada para outra pessoa, tá? Eu não consigo acreditar nisso. Talvez você acredite, eu respeito aí a sua crença, mas eu não consigo acreditar nisso porque eu acho que se existe uma Maria para um João, e se esse João casou com a Joaquina, o que vai ser da Maria? Ela vai ter que terminar o casamento do João para ficar com ele? Não faz sentido, né? Se a gente começar a levar por esse lado de que existe uma pessoa predestinada a outra no mundo, a gente vai ter que ter a maturidade para entender que tem gente casada errado e que aquela pessoa vai ser condenada a ficar solteira porque o par dela já se casou. Então eu prefiro acreditar que Deus nos deu o livre-arbítrio de escolher, de fazer as nossas escolhas. Eu gosto de acreditar que Deus honra a escolha que o ser humano faz, mas é preciso escolher com sabedoria, porque se a escolha for boa ou se ela for ruim, Deus vai honrar a sua escolha. Então ore a Deus pedindo a Ele sabedoria para fazer as suas escolhas. Ore a Deus pedindo a Ele para abrir os seus olhos, para você enxergar quais são as boas qualidades que essa pessoa tem, ou para enxergar que realmente essa pessoa não tem perfil, que ela não se encaixa com você. Gente, eu já vi muitas pessoas deixarem passar
excelentes oportunidades, deixarem passar ótimos relacionamentos, porque elas fizeram uma prova com Deus e Deus não respondeu. Quando na verdade a resposta estava diante dos olhos. Às vezes a gente fica inseguro, querendo que Deus manda assim uma resposta sobrenatural, e às vezes a resposta de Deus já está diante de você. Tá bom? Então, se você me perguntar, Kézia, como eu faço para saber se um relacionamento é de Deus? Olhe o conjunto das coisas. Ore pedindo a Deus para abrir os seus olhos e entender se essa pessoa bate com você, se as qualidades dessa pessoa sobressaem mais do que os defeitos, se essa pessoa tem muitas coisas em comum e principalmente, se ela é uma pessoa que te aproxima de Deus. Se ela tem todas essas qualidades, minha querida, meu querido, não tem por que não ser da vontade de Deus. Tá bom? Então que Deus te abençoe, tá? Talvez você está aí desesperado, precisando dar uma resposta para alguém. Talvez você está orando em favor de um namoro, pedindo uma resposta a Deus. Talvez essa aqui seja a resposta que Deus tenha para a sua vida. Tá bom? Coloque o seu coração diante dele e deixe que ele te dê as respostas vindas dele e não você fazendo provas com ele pedindo resposta. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Foi só para falar sobre esse tema, porque eu tenho recebido muitos e-mails. Por hoje é isso. Beijo grande para você. A gente se encontra no próximo vídeo.